Após uma repentina morte de seus pais em um acidente de carro, um casal de irmãos sem perspectiva, sozinhos no mundo, vendem o apartamento e todas as posses que seus pais os deixaram e se mudam para uma pequena cidade rural no interior do Japão. Um lugar que só recentemente chegou o sinal de internet para viver em uma casa que era de seus falecidos avós. E se você ainda não sabe, eu estou falando de Yasuga no Sora. Uma visual novel, aqueles jogos de texto japonês que também podem ser conceituados como livro 2 ou livro bufado, que foi lançado em 2008 e recebe uma adaptação para anime em 2010. E já adiantando, o tema que será conversado ao longo desse vídeo já está no título, Yasuga no Sora, na solitude onde estamos menos a sós. Isso porque o tema que é o fio condutor dessa trama e todas as rotas dessa novel é a melancolia, a solidão e principalmente o medo de ser abandonado. E eu sei muito bem o que você tá pensando quando clicou nesse vídeo aqui. Ah, é o anime do incesto! Porém, calma, eu te garanto, existe mais nessa história e em seus personagens do que ah, é o anime do incesto! Mas indo pra história, esse primeiro momento nos introduz a esses dois personagens. Primeiro, sendo o Kasugano Haruka, nosso personagem principal, e a sua irmã gêmea, Kasugano Sora. Uma garota pequena com uma saúde frágil, quase franzina, e que por questões de saúde passou uma considerável parte da sua infância separada do Haru, presa em um hospital. Ela possui um temperamento frio, amargo, que se contrapõe ao seu lado frágil, dependente, possessivo, e não é necessário ir muito longe para entender que um provavelmente existe em função do outro. E no que os dois seguem rumo à sua nova moradia, a gente vê o contraponto entre os dois, como a Sora é resistente a esse novo rumo na vida deles, o que é de se esperar, porque estamos falando de dois jovens, dois adolescentes que recentemente perderam seu lugar de pertencimento, amigos e a família mais próxima. O Haru nessa situação tomou o papel de responsável e para a resistência, esse estado de negação da Sora, o que ele pode fazer é pedir para ela que se esforçasse para fazer as coisas darem certo, porque eles não tinham outro lugar para ir. E no que se segue, temos um trecho de apresentação de alguns personagens. Temos a Akira, a alegre e descontraída garota do templo, que além de seu serviço como sacerdotisa, ajuda a comunidade de idosos presentes naquela pequena cidade. E no que os dois se dirigem à sua nova casa, eles são atravessados por um carro onde estava a Migiwa, uma moça determinada de personalidade forte, filha de um rico, famoso e influente homem que mora por lá. No caminho para sua casa, o Haru e a Sora fazem um pequeno desvio para darem uma olhada na sua nova escola, onde eles se deparam com Kozue Kuranaga, a representante de classe, uma moça tímida, gentil e principalmente muito responsável. Mais tarde, os dois chegam na sua nova casa, e lá estavam os dois, naquela noite, com nada, no meio do nada. O Haru de pronto sai para cumprimentar os vizinhos, e lá ele encontra a última figura, a Nao, a sonsa. Passado aquele dia, o Haru vai para a escola, a Sora, devido a esse estado de negação, fica em casa, resistente a todo esse novo ambiente. Na escola, o Haru tem a oportunidade de encontrar todos esses personagens comentados anteriormente e interagir com eles. Mas o ponto aqui é que por causa de todo esse novo que tá rolando, o Haru demora um pouco pra voltar pra casa. E aqui, quando o Haru volta pra casa, ele encontra a antes amarga e fria Sora, triste, melancólica, mas principalmente amedrontada, tingida pelo medo de ser abandonada. Eu sei que você provavelmente tem preconcepções sobre esses personagens, em especial esses dois irmãos, e eu vou chegar lá ao longo desse vídeo, mas por enquanto eu quero que você veja eles com o mínimo de preconcepções possível, só com as informações que você tem até o momento. Eu convido você a olhar com a honestidade baseada no que temos. Então eu te pergunto, apesar da sua fachada de durona, amarga e fria, não é justa a reação dela? Uma garota que tem medo de ficar só e de ser abandonada. Tanto que um elemento de interesse no contexto da personagem é a pelúcia que ela carrega, que foi um presente de seus pais e que serve como uma representação do vínculo familiar. E vocês vão ver o quanto isso vai ficar claro ao longo do vídeo. Tanto que apesar da resistência inicial dela, depois de só um dia em casa, ela pede pro Haru pra tirar as medidas dela pra ela poder fazer um uniforme pra ela começar a frequentar a escola. Isso fica mais claro ainda quando a gente vê o contraponto entre a Sora só em casa e o Haru indo pra escola acompanhado de todos. E ao longo dos dias, a Sora só passa a cobrar mais e mais o Haru sobre onde estava o uniforme dela, que não ficava pronto logo. Mas na escolinha, vemos pelos olhos do Haru a interação entre a Akira e a Migiwa. Em especial, chama a atenção do Haru a quantidade de atenção que a Migiwa dedicava a Akira. Ela cuidava do que ela comia, com que ela andava, a saúde, até se ela passava protetor ou não. E se questionada sobre a proximidade das duas, a Migiwa só falava que era porque as duas eram amigas desde pequena.
Mas o ponto aqui é que a Sora tá passando por umas dificuldades com insetos e a Akira oferece pro Haru um mosquiteiro e ao final da aula ele acompanha ela até onde ela morava, que no caso era o templo da cidade. Lá o Haru fica sabendo que a Akira mora sozinha, mas a questão é que mais tarde naquele dia ele se encontra com a Migiwa e pergunta o porquê disso, mas ela é enfática em dizer pra ele não se intrometer e se recusa a comentar o assunto. E avançando um pouco, a Sora finalmente recebe seu uniforme e pode ir pra escolinha. Apesar de ter ficado numa sala diferente do Haru, junto com a representante de classe, a Kuranaga. Mas seguindo nos dias, rola um evento em que durante a limpeza da piscina da escola, a Migiwa se molha e deixa seu telefone cair. E se recolhe com a Akira. O Haru encontra o telefone e vai atrás das duas para devolver, mas o Haru se aproxima da porta e ouve sons de brincadeirinhas gostosas. じゃあ今度は指入れちゃえ。やだってばもう。こちょこちょこちょ。もうやめて、お姉ちゃん。 Ela nunca se apaixonou, mas um dia ele apareceu em sua frente e foi amor à primeira vista. Ele é gentil, bonito e não é como os garotos dali. Ele é um perfeito garoto da cidade. Ela sempre que se aproxima dele, ela perde a capacidade de falar, de interagir de forma apropriada, seus pensamentos passam a vazar por sua boca. Ele é bom demais pra ela, que era só uma garota normal do interior. Ela nota a interação dele com uma veterana e descobre que o Kasugano e a Nao já se conheciam anteriormente, de verões passados, mas não havia nada entre eles. A Nao era como uma grande irmã mais velha. Certo dia, a Kozue, como representante de classe, tem que levar umas notas de aula pro Kasugano, Haru. Mas lá, ele encontra uma linda figura, sua irmã gêmea, a irmã gêmea do seu príncipe encantado. Tão linda quanto ele, mas com uma personalidade autocentrada que quase ignorava a existência dela ali. Alguns dias depois, aquela bela figura reaparece na frente da representante de classe, Sora. Quando a Kuranaga vai cumprimentar a garota que ela tinha encontrado alguns dias atrás, a única coisa que ela consegue dizer é: quem é você? Foi um forte golpe no ego da representante de classe, mas apesar das palavras duras, ela sente que a garota não tem nada contra ela. E isso se torna bom, visto que as duas estão na mesma classe. No avançar dos dias, ocorre um evento na piscina. O Kyohei e a Akira, quase como uma dupla do caos, jogam o Haru e a Kuranaga na água. Enquanto a Kuranaga emerge, o Haru se afoga, mas a garota age para salvá-la, fazendo, em especial a Sora, soltar um ar de alívio de seu peito. O Haru, que estava ouvindo as brincadeirinhas gostosas, é chamado a atenção e entrega o telefone da Migiwa para sua empregada que apareceu. E no caminho de volta para casa, ele é alcançado pela Kusuha, que veio correndo atrás dele. O Haru fala que não precisava explicar, que ele entende, que tá tudo bem dos garotos se amarem e tal, e que ele não tem nada contra, e tem até amigos que são. Mas a Migiwa, querendo desfazer essas ideias erradas que o Haru botou na cabeça, ela confessa que as duas realmente são irmãs. Ambas são filhas do mesmo pai, mas ele nunca assumiu a Akira. Ele finge que ela não existe e não dá nenhuma atenção pra ela, tanto que ele a abandonou vivendo naquele tempo, tudo pra proteger sua imagem de bom homem. E esse era o ponto da Migiwa, por isso ela era tão próxima. Ela amava sua irmã e não ia abandoná-la como seu pai. E bem, no que se segue, devido a toda essa nova abertura que a Migiwa faz pro Haru, os dois se tornam mais próximos. E avançando, ao longo do tempo, a gente vê essa conexão entre os dois se fortalecer. A Sora, que antes era a afastada e amarga, unicamente sentada no Haru, começa a fazer amigos na escola e passa a se enturmar. E no que ela fica amiga da Akira, ela até passa a apoiar a relação entre a Migiwa e o Haru, de modo que aquela garota amedrontada pela ideia da solidão e do abandono deixa de aparecer, e daqui pra frente, mesmo estando só, a Sora deixa de apresentar um semblante melancólico. Voltando pro Haru e a Migiwa, certo dia, enquanto passeiam, a Migiwa se depara com seu pai em frente ao templo, e depois de uma conversa, quando os dois se distanciam dele, a Migiwa reclama com Haru, reafirmando tudo aquilo que ela tinha dito, como seu pai estava lá só porque a Akira performava uma cerimônia importante para a cultura local, em que muitas pessoas importantes compareciam, e isso era bom para a imagem dele. Mas apesar disso, ele nunca dava nenhuma palavra de apreciação para Akira, depois de todos os esforços dela. E devido a todo esse gosto amargo na boca da Migiwa, o Haru sai pra se divertir com ela, pra melhorar seu humor. E ao fim daquela tarde inteira de diversão juntos, acontece. Mas esse momento de felicidade é interrompido quando a dona da loja de conveniências aparece perguntando se eles sabiam onde estava a Akira. Ela tinha faltado algum compromisso, algo que ela nunca faria, e eles vão atrás dela.
E quando a encontram, ela estava passando mal devido a todo o esforço físico recente, dado as várias tarefas que ela fazia por causa do seu trabalho como sacerdotisa e ajudante da comunidade. E quando encontra ela caída, passando mal, esquecida no tempo, a Miguel entra em desespero, considerando que a Akira estava daquele jeito porque ela tinha deixado de olhar para ela, considerando que ela, devido à sua relação com o Haru, estava tão centrada nele e neles dois que parou de prestar atenção na Akira. E principalmente, na visão dela, ela estava fazendo exatamente o que seu pai tinha feito com a Akira, abandonando ela por si. E a partir daqui, a Miguel passa a evitar o Haru e se distanciar dele. A Akira, vendo isso, confronta a Miguel e todo esse esforço que ela a dedicava. A Miguel se defende falando que ela estava fazendo, assim como seu pai, e que ela não queria ser como ele. Porém, a Akira quebra a Miguel quando ela simplesmente afirma, em contraponto à preconcepção que a Miguel tinha da opinião da Akira. 私は十分幸せ。お父さんはいい人だよ。カズちゃんが無理するのはお父さんを責めたいだけなんじゃない？ E o confronto da Akira vai mais além. Ela pergunta a Miguel se essa preocupação que ela demonstrava, esse esforço, não era só uma forma dela se sentir validada na hora de apontar o dedo pro pai dela. Esse confronto foi demais pra Akira, que se isola em casa, e no aniversário da Akira, o Haru fica sabendo que além da mesma idade, as duas tinham aniversário no mesmo dia, apesar da Miguel não ter comparecido devido a tudo que estava rolando. O Haru, querendo acertar as coisas, começa a buscar informações sobre quem era esse homem, quem era o pai da Akira, quem era o pai da Miguel. E nisso ele buscando ficou sabendo que ele era um homem rico, famoso, influente, mas apesar de tudo ele era dedicado à família, de modo que ele achava um tempo para sua filha ouvir ela tocar sua viola, que ele incentivou ela a tocar quando era criança. E conversando com a Miguel, o Haru fala de mais coisas que ele tinha descoberto sobre aquele homem. Ele tinha conversado com a dona da loja de conveniências, que era responsável pela Akira. Aquela mulher tinha contado pra ele que, com o dinheiro que ela fazia ali, dificilmente ela conseguiria bancar aquela menina e a criação dela até aquele dia. E juntando todos esses pedaços, se conclui que de fato, ele era menos presente do que ele gostaria de ser na vida da Akira, mas também porque a esposa dele era contra a menina, porque ela era a lembrança de uma traição que ele cometeu. E no santuário, enquanto vai atrás da Akira, a Miguel se depara com uma cena, um encontro reservado em que um pai demonstrava sua gentileza e apreço por sua filha. E aqui a Miguel, que temia o abandono e a solidão de sua irmã, finalmente entra em paz e seu coração se desenrijece, sabendo que agora ela não estava sozinha e ela nunca esteve sozinha, sabendo que havia outra pessoa por ela, de modo que a partir dali, o som da sua viola agora soava diferente. O Haru estava ouvindo brincadeirinhas gostosas entre a Miguel e a Akira. No entanto, a Akira, notando a presença do garoto, abre a porta e recebe o telefone da Miguel. Mais tarde naquele dia, o Haru é interceptado pela Akira, que veio explicar o que ele tinha ouvido. Ela fala que de fato as duas eram irmãs, porém, ela pede para que ele não comentasse nada com ninguém sobre a relação das duas, porque a Miguel não lidava bem com isso. A partir daí, vemos o Haru e a Akira se aproximarem, e principalmente devido a isso, o garoto começa a ter uma percepção diferente sobre aquela moça. Ele agora percebia que ela não era só uma garota fofinha, espontânea e brincalhona, sempre alegre, mas uma garota forte que se esforçava muito, e nota a dor no olhar que ela carregava. Avançando, Haru certo dia encontra a Sora olhando um álbum de fotos das férias de verão que eles passaram lá naquela cidade há muito tempo atrás. Ele vê uma foto dele com uma garota familiar e se lembra daqueles dias, e ele se lembra de um passeio em que os dois foram caçar cigarras. No entanto, durante uma aventura, a pequena garota que vivia no templo deu falta de um objeto de suma importância para ela, um pingente que ela havia recebido de sua mãe quando ainda era um bebê. Sua lembrança daquela mulher que lhe deu a luz, sua lembrança de alguém que cuidou dela em seus primeiros dias, seus primeiros momentos de vida, sua única lembrança. No dia seguinte, o Haru chega na sala de aula e vê aquela mesma garota, agora crescida, olhando pela janela a imagem de uma família, e seu rosto tinha uma dor que gritava de forma silenciosa. O Haru pergunta a Akira se ela havia encontrado aquele pingente, mas ela diz que não, e que isso não importava mais, já que ela nunca havia conhecido aquela mulher a quem o pingente pertencia. Porém, aquilo não passava de uma mentira, pois o Haru, naquele dia de verão, em que ela havia perdido o pingente, ao virar as costas para ir embora, quando olhou para trás, o que ele viu foi uma criança desolada, impotente e que havia perdido sua mãe, mais uma vez.
Então ele combina com a Matsume de naquele domingo eles procurarem aquele pingente na floresta, mas infelizmente já haviam se passado anos e finalmente quando eles chegam naquela floresta, fica óbvio o porquê a Akira não compartilhava do seu ânimo. Havia ocorrido um deslizamento no ínterim desses anos e se aquele pingente estava lá em algum momento, agora ele estava para sempre perdido. A Akira novamente diz que estava tudo bem, que não precisava insistir naquilo, mas o Haru confronta ela sobre aquela expressão de dor que ele viu em seu rosto naquele dia. E que, apesar dela dizer que estava tudo bem, ela sabia que não estava e que ela não queria desistir da sua mãe. Mais tarde, o Haru, enquanto conversa com a Akira, fala de buscar nos registros de seus avós, que eram médicos naquela cidade, sobre a sua mãe. Porém, ao buscar nos arquivos, ele não encontra nada. Pelo contrário, ele dá falta das anotações sobre a garota. Avançando, finalmente chega o dia do festival na cidade, onde a Akira iria interpretar a Sayori Hime, uma moça que, em sua história, esconde sua dor por trás de uma máscara de pessoa perfeita, e justamente por essa fachada de perfeição, de que tá tudo bem, as pessoas a rejeitam. Mas a questão central aqui é que durante esse ritual, a Akira acaba cruzando com a mãe da Migiwa, porém aquela mulher simplesmente a ignorou, nem desviou o olhar para a garota, e durante a performance da cerimônia, o Haru pôde ver a Akira, que sempre fez um esforço para manter sua feição de pessoa alegre, chorando. Mais tarde, o Haru vai até a Akira e encontra ela queimando um caderno. Ele a impede quando olha seu conteúdo, vê que se tratava das notas que estavam faltando nos registros de seus avós, que eles haviam entregue à pequena Akira tantos anos atrás. Aquele caderno dizia que o pingente pertencia à mãe da Migiwa, que foi entregue por ela, destinada a ficar com sua filha. E a questão é que tanto a Migiwa quanto a Akira nasceram no mesmo dia, no mesmo local, e a Akira era aquela quem tinha recebido o pingente. E assombra a Akira essa questão de que as duas podem ter sido trocadas, e aquela mulher que a despreza, que não lhe dirige o olhar, pode ser sua mãe. A Matsume nunca tocou nesse assunto porque sabia que não existia um mundo feliz se ela buscasse por essa verdade. Ela tiraria a mãe da Migiwa? Ela seria amada se esse fato mudasse? A Migiwa é quem passaria a ser desprezada? E por isso a Akira decidiu guardar pra si. Mais pra frente, a Akira decide se distanciar do Haru. Devido a tudo que tá acontecendo, esses sentimentos ressurgiram. Novamente veio forte nela o medo de ser abandonada. Por isso ela não queria continuar seu relacionamento, porque ela temia que o Haru pudesse deixar ela, já que até um pingente, que é um objeto, se foi. O Haru não aceita e decide dar o passo que a Akira se recusava a dar. Ele conversa com a Migiwa sobre o caso e ela, que amava sua irmã, concorda em ajudar com o DNA. Ela fala com sua mãe sobre o caso, mas aquela mulher rejeita prontamente, diz que não se agradava daquela discussão e daquele assunto. No dia que o resultado sai, Akira falta a aula e desaparece o dia inteiro. Ela fica na estação de trem, incerta sobre o futuro dela, que era obscuro. Quando eles chegam com o resultado, a garota se recusa a vê-lo, porque, novamente, ela que conhece a solidão, tem medo de fazer isso com a Migiwa, de estragar o que existe entre ela e sua mãe. Mas frente a essa hesitação, finalmente chega o último ator, a mãe da Migiwa. Ela conta o que aconteceu naquele dia, ambas tiveram filhas, mas a mãe da Akira, cansada e mal de saúde, não interagia muito com sua filha. Ela então, querendo confortar aquela criança, a pegou no colo. E como aquela criança, a pequena Akira, era muito ativa, ela acabou tirando do pescoço da mãe da Migiwa o seu pingente. Algum tempo depois, quando a mãe dela morreu, a mãe da Migiwa, se compadecendo pelaquela criança, decidiu não requisitar o pingente de volta, porque aquele pingente servia pra pequena como uma lembrança de sua mãe. Era uma mentira, sim, mas era uma mentira que confortava a pequena Akira. Porém, algum tempo mais tarde, outras verdades vieram à tona e a Akira se tornou uma lembrança de uma traição, de modo que ela não sabia mais como agir em relação àquela criança, mesmo sabendo que ela não tinha culpa. A mãe da Migiwa então tira da sua caixa de joias aquele mesmo pingente, aquele que havia se perdido e ele havia retornado para ela quando um morador o encontrou na floresta. Isso porque aquele pingente era evidentemente dela, porque seu nome estava gravado nele. E ela então o devolve à sua dona. E por fim, a Akira recebe um abraço gentil que não devolve a garota à sua mãe, mas finalmente livra ela da dor. Leva para longe o fantasma do medo de ser abandonada e permite ela reorganizar seus sentimentos e voltar a viver no presente. O evento no tempo está ocorrendo e a Kuranaga tem chance de passar bastante tempo com o Haru durante ele. Ela repara que o garoto era muito próximo da Matsume Akira e quando ela pergunta sobre, o Haru fala que eles eram bastante próximos porque eles se conheciam de verões passados.
Mas, principalmente, ele se sentia tão confortável com ela porque sabia que ela era alguém confiável e atenciosa e menos bobinha do que ela parecia ser em primeiro olhar, que lembrou dele, mesmo os dois só tendo passado um pequeno período juntos há tantos anos atrás. Mas o Haru era hesitante em se aproximar mais da Akira porque ele sabia que ele tinha feito ela perder algo insubstituível para ela. Mais tarde, a Akira conversa com a Kuranaga e fala sobre Sayori Hime, e que, assim como ela, a Kuranaga não devia ficar escondendo o que ela sente. O grupo decidiu ir pra praia naquele verão. A Kuranaga tenta da forma que pode interagir com Haru, e no processo interage razoavelmente com a Sora, que curte provocar, e se no lado da Kuranaga ela acha que a Sora a odeia, o Haru afirma o contrário, que a Sora parecia muito à vontade com ela. Tanto que alguns dias depois a Kozue encontra com a Sora numa lojinha e ambas conversam e chupam um picolé juntos. E no fim do processo em que as duas conversam, a Kuranaga nota que a Sora estava mexendo muito no telefone, mas quando ela pergunta sobre, descobre que a garota não tinha amigos para quem mandar mensagens e coisa do tipo. E a Kozue dá o primeiro passo e combina de conversar com a Sora e trocar mensagens com ela. Em meio às férias de verão, a Kuranaga vai visitar os dois irmãos e descobre que o Haru e a Sora estavam fora da cidade e eles tinham ido visitar uns tios para falar como eles estavam levando a sua nova vida. Alguns dias depois, eles retornam. Frente à casa, a Kozue ouve uma discussão onde a Sora, que era sempre tão comedida, tão calma, gritava. Ela fica sabendo que os tios dos dois tinham sugerido que eles fossem morar com eles, mas a questão é que com isso havia a possibilidade deles, o Haru e a Sora, serem separados. Algum tempo depois, a Kuranaga encontra a Sora na rua, que se recusava a voltar para casa. A Kuranaga então leva a garota para sua própria casa e lá elas conversam. Elas conversam e a Kozue nisso diz o que o Haru havia dito, que ele não pretendia que os dois se separassem, mas principalmente a Kozue fala para Sora que nesse momento ela devia agir diferente, porque naquela vida o Haru estava sendo o suporte dela, estava agindo para que os dois pudessem ter uma boa vida, mas cabia a ela também, a Sora, agir diferente para que ela fosse um suporte do Haru. E essa ideia pega a Sora desprevenida, porque ela nunca tinha pensado que ela poderia ser um suporte para alguém, que ela poderia ajudar o Haru. E com isso, com essa nova perspectiva, a Sora volta para casa, mas antes disso, ela confronta a Kozue sobre o que ela realmente queria e se ela iria continuar fugindo do que ela sentia, o que ela tinha para dizer. Anos se passaram e os irmãos finalmente voltaram àquela cidade, a cidade onde ele passou suas férias de verão, a cidade onde vivia aquela garota, um pouco mais velha que ele, e que naquele dia o marcou. E dentro do coração do Haru, ele guarda uma angústia em relação ao que aconteceu, em especial porque depois daquele dia, ele nunca mais havia visto aquela garota, pelo menos não até recentemente. O Haru, devido a tudo o que aconteceu nas férias de verão, onde os dois foram amigos, tenta se reaproximar da Nao, porém, se essa é a perspectiva dele, a Sora tem outra, e a garota é completamente reativa à presença da Nao, tratando ela como uma inimiga, uma ladra, uma sonsa no presente. A moça tem sentimentos pelo Haru e aparentemente o Haru tem sentimentos pela Nao. O Kyohei, o amigo da Nao, percebe o interesse dela, mas a própria Nao é resistente a se aproximar do Haru devido ao fantasma daquele dia. Naquela época, a Nao tinha problemas familiares e seus pais brigavam muito, e como em todo caso de problemas familiares, isso respingava nela, tanto pela ausência dos seus pais, que estavam muito focados nas suas brigas, quanto pelos próprios momentos que ela passava devido à idade. Naquela tarde, enquanto seus pais brigavam, ela foi até aquela casa e, de uma forma pouco pensada, escolhe uma forma de manifestar sua frustração ou ao menos esquecê-la. Ao longo dos dias, o Haru e a Nao voltam a se aproximar, e todos estão apoiando, com exceção da Sora, que devido a essa hesitação, não só nega qualquer relação do Haru com aquela garota, como também nesse processo se fecha e se nega a se relacionar com todos. Mas em certo domingo, o grupo arma uma situação para que os dois ficassem a só. A Nao, a sós com o Haru, o ensina a nadar em uma demonstração de vulnerabilidade e confiança, e ao fim do processo, os dois se unem. O Haru e a Nao decidem começar seu relacionamento, retomando o que havia começado anos atrás, reinterpretando o que havia acontecido. O Haru chega em casa e tenta conversar com a Sora sobre seu relacionamento com a Nao, mas a garota, já pressentindo o que viria, se nega imediatamente a tocar no assunto. O Haru havia chegado tarde e a Sora percebeu que ele estava deixando ela sós para ficar com aquela figura, e que ele havia chegado com ela. A Sora tinha sido testemunha daquele dia em que tudo tinha ficado diferente. Ela, ainda criança, havia visto aquela cena. Ela não sabia o que a Nao estava fazendo com seu irmão, mas sabia que algo não estava certo. E agora, no presente, assim como no passado, aquela garota estava tentando roubar seu irmão dela, levar ele para longe dela e deixar ela de lado e esquecê-la. O Haru, ao longo dos dias, junto a Nao, tentam se aproximar da Sora, que rejeita com cada vez mais força. E se na frente do Haru a Sora é durona
inflexível, amarga, insensível à situação, quando ela tá sozinha, vemos sua melancolia. Mesmo acompanhada de outras pessoas, sua cabeça não consegue viver no presente. Isso é mostrado em contraponto com Haru se divertindo na companhia da Nao. E naquela tarde, depois de divagar sozinha pela cidade, a Sora chega em casa possuída por um sentimento de solidão, só pra ver o Haru e a Nao juntos. Ela expulsa a Nao e joga tudo o que ela pensava nela. Fala sobre aquele dia e tudo o que ela sentia sobre aquilo. E o Haru, incapaz de escolher entre sua irmã e aquela que ele amava, não consegue agir. Depois daquelas férias de verão, daquele dia, a Nao havia se tornado uma garota triste. No entanto, recentemente, ao reencontrar o Haru, novamente ela se tornou aquela garota sorridente das férias de verão. Porém, dado o que aconteceu e o impasse com a Sora, ela voltou a se fechar, e seu sorriso parou de aparecer e da mesma forma, ela passa a evitar o Haru. E a Sora também trabalhava para que ela se mantesse longe. O Haru, vendo isso, se move, porque ele sabia que do jeito que as coisas estavam indo, a Nao voltaria a remoer o que havia acontecido e se culpar e se tornar uma pessoa triste e isolada. Então ele conversa com ela sobre os dois e vão junto até a Sora pedir para que ela os aceite. Mas a Sora é irredutível e recusa qualquer investida deles. E não só isso, ela se afasta de todos de modo que eles vão pra praia sem ela, que vai depois e acaba presenciando uma cena do Haru se afogando. Naquela noite, a Sora é tomada por uma reflexão de como ela poderia ser deixada pelo Haru de várias formas, não só pela Nao tomando, mas como outras coisas levando ele pra longe dela pra sempre. E a partir daí, ela se torna mais dependente, requisitando mais e mais a atenção do Haru e passa a ensaiar problemas, doenças, para que ele sempre estivesse com ela. Mas devido a isso, Haru, notando a dissimulação de sua irmã, passa a ignorar as suas chamadas. E mais tarde, depois de ignorar a Sora o dia inteiro, quando Haru chega em casa, ela não tá mais lá. Ela havia saído de casa porque uma coisa ela sentia depois de tudo aquilo, que aquele não era seu lugar, que se ela ficasse ali, iria ser para ser abandonada. Em certo ponto, a Nao encontra, visto que todos saíram em busca dela quando Haru, ao chegar em casa, deu sua falta. A Sora fala pra Nao da sua solidão, de que ela sabia que era impossível Haru continuar ao lado dela e que nem tinha motivos pra ele continuar ao lado dela, que ele iria embora em algum momento, assim como seus pais foram, que ela iria falhar em mantê-lo ao lado dela, mas ela queria tentar o máximo que ela pudesse. E no meio disso, um raio cai na cabana onde a Sora estava, que começa a arder em chamas. Mas o ponto é que lá dentro da cabana ainda estava o coelhinho de pelúcia da Sora, que ela, se sentindo só, saiu de casa sem levar nada. A única coisa que ela fez questão de levar foi aquela pelúcia, dado que foi dada pelos seus pais quando ela ainda era criança. A única lembrança que ela tinha deles, aquilo que lembrava do laço que ela tinha com Haru como irmãos. A Nao, percebendo o significado daquele objeto, entra na cabana em chamas e recupera aquele item tão importante para Sora. E incapaz de negar essa demonstração da Nao, a Sora ouve novamente o que ela tem a dizer, que ela não queria roubar o irmão dela. Tanto que ao devolver a pelúcia para Sora, a Nao está simbolicamente devolvendo o laço que liga ela ao Haru. E com esse gesto, o coração da Sora finalmente é capaz de entrar em paz. E devido à provocação da Sora, a Kuranaga finalmente decide dar o passo além, pra fora do seu lugar confortável da imaginação. Ela vai até o Haru e chama ele pra uma conversa. E toda atrapalhada, com a Sora acompanhando todo o processo, ela protagoniza essa cena aqui. Hã? Certo, amanhã eu te falo que gosto de você! Certo, até amanhã! A garota, toda atrapalhada, tenta corrigir sua declaração para fazer de uma forma mais correta, e no que ela se embola mais ainda, a Sora, que estava acompanhando tudo, cobra o Haru de dar uma resposta, que acaba sendo a mais improvável para representante de classe. Um sim. Posteriormente, no primeiro encontro que ela vai com o Haru, a Sora aparece lá de penetra e acaba indo junto. A Kozuya fica um pouco decepcionada, já que aquele era seu primeiro encontro, mas não tem o que fazer. E os três juntos se divertem o dia inteiro. E ao final do passeio, ao constatar a relação dos dois e os sentimentos que havia ali, a Sora fala pra Kozuya que ela não iria dar seu irmão pra ela. Mas a Sora fala pra ela que iria emprestar o Haru pra ela enquanto os dois estivessem namorando. E a tímida representante de classe aceita o acordo com a garota, se comprometendo a ficar ao lado do Haru pra sempre.
Muito bem, chegamos na Rota da Sora. E aqui não vai ter resumo, não vou falar o que acontece e aqui vai ser um ponto de opinião, porque obviamente, é um anime do incesto. Essa rota é ruim. Essa rota é ruim. Eu vou te falar. Eu dei uma introdução ao que eu achei dessa rota lá no post que eu fiz na comunidade, mas realmente o que eu tinha falado lá, eu entendi mente aberta, eu falei assim, não, vamos lá, sem preconceito e tal, vamos avaliar realmente. Principalmente, enquanto eu tava vendo e tal, tava fazendo minhas anotações, eu já tava mais ou menos com uma ideia do que poderia ser o argumento dessa rota, o que ela iria falar pra justificar é o incesto. De forma que batesse com toda a descrição. Tanto que eu, enquanto fazia as minhas anotações e tal, eu pensei assim, será que esse relacionamento vai vir de uma distorção, de uma lógica da Sora na busca de qualquer forma que afirme a relação dela com o Haru, vá para esse caminho, aí a rota construir em cima disso, a Sora, né, nessa questão de buscar qualquer forma de se ligar, de reforçar o seu laço com o Haru, descambar nisso. Eu considerei que esse poderia ser o argumento da rota. Mas, não, a rota é ruim mesmo. Por quê? Por que eu falo que a rota é ruim? A rota é ruim porque os dois não são os mesmos personagens. A Sora da rota aqui, ela... dessa rota, ela não é a mesma Sora de todas as outras rotas. E eu não falo assim da personagem, momentos diferentes. Não, ela muda totalmente sua atitude do nada. Tipo, é literalmente como se a personagem tivesse sido trocada. Não é a mesma personagem de todas as outras rotas. A gente não tem nada de uma hesitação, de um medo, Não, de repente ela tá segura de si, ela é muito bem resolvida e ela assim... não, eu sou incesto. É isso. A rota é ruim. A rota é ruim mesmo. Tipo, não tenho o que falar. A rota é ruim e pelos motivos errados. Não é um mau desenvolvimento, é porque os personagens não são os mesmos em relação às... Não é a Sora dessa rota não é a mesma Sora de todas as outras rotas. E você pode ver até pela rota da Kuzue, de Haruka no Sora, que não é a mesma Sora. Essa Sora... Todas as Soras, elas são compatíveis entre si, menos essa. Então, a rota é ruim mesmo. Falou.